Olá pessoal, meu nome é Fabrício, eu sou analista de treinamento de redes da Intelbras e hoje eu estou aqui com os analistas de produto e negócio da Intelbras, o Thiago, que é da parte de Wi-Fi Home Office, e o Guilherme, que é da parte de Wi-Fi Empresarial. Nossa ideia é bater um papo sobre quando utilizar determinada solução, quando que eu escolho um equipamento corporativo, quando eu escolho um equipamento residencial, se eu preciso necessariamente de um equipamento corporativo na minha residência ou na minha pequena empresa, ou se não é melhor eu colocar um equipamento residencial na minha casa em vez de um corporativo. Então a ideia é a gente apresentar para vocês como fazer essa escolha, né? Então a primeira pergunta que eu deixo para os meninos aqui é: qual que é a diferença, né? Quando que eu escolho determinada solução? Então, Fabrício, hoje nós temos essa divisão na parte de Home Office Pro, né? Como o próprio nome diz, né? Home Office a gente trabalha mais na parte de residência. Por quê? Pela questão da facilidade de instalação. Hoje a Intelbras possui produtos desde o produto mais básico, como o produto 150, até o nosso produto R1200. São produtos fáceis de instalar, onde o cliente ele compra o produto de repente num varejo, compra numa loja especializada, leva para casa, ele mesmo consegue fazer essa instalação do produto dele, né? Nós temos hoje produtos, por exemplo, o R1200, ele é todo instalado e gerenciado via aplicativo. Então você baixa o software, né, baixa o aplicativo, né, nas lojas de aplicativos, e automaticamente você consegue fazer essa configuração e essa instalação e consegue fazer esse gerenciamento. O que seria esse gerenciamento básico? Seria a parte, por exemplo, um controle parental. Eu tenho uma filha onde eu gostaria que ela ficasse na internet até as 8 horas da manhã, 8 horas da noite. Então eu consigo, através do aplicativo, fazer esse gerenciamento também. A parte de QoS, eu estou vendo no Netflix na minha sala, eu gostaria de jogar mais banda de repente para minha sala. Então eu consigo fazer isso também. Então hoje a parte, obviamente, de home office, ele te traz essa facilidade. Então diferente um pouco, como o Guilherme vai explicar um pouco uma questão do Wireless Pro, mas a parte de home office ela te remete a isso, um custo-benefício legal, um custo mais baixo, e te permite fazer... Está mais na mão do usuário. Isso, está mais na mão do usuário, é mais de fácil ele fazer toda essa parte desde a instalação até o gerenciamento mesmo no dia a dia do produto dele, né? Entendi. E no corporativo eu imagino que eu consiga fazer o gerenciamento, consigo fazer o controle, mas de uma maneira diferente. Digamos que sim, né? A gente até tinha comentado em outras conversas que o Wi-Fi corporativo ele também está buscando a facilidade do que o Wi-Fi hoje home, né? O Wi-Fi residencial ele está trazendo para o cliente também, né? Porque quando a gente fala de Wi-Fi corporativo, tem aquela pergunta, né? Eu tenho um pequeno e médio negócio. Será que eu coloco o roteador residencial ou já coloco o roteador corporativo? O roteador corporativo deve ser muito mais difícil de configurar, então não vou meter a mão. Então, assim, a Intelbras, desde o início, a gente tem focado muito na facilidade de instalação também. Então, o Hotspot 300, que foi o primeiro produto pioneiro na função de check-in no Facebook, onde promove o estabelecimento comercial, ele desde o início ele já foi um produto pensado na fácil instalação. Mas é claro que o equipamento residencial hoje ele tem facilidades, aplicativos que permitem essa facilidade de gerenciamento e instalação do produto. Até inclusive a gente lançou recentemente para o AP360, que é um produto mais corporativo, a função de check-in no Facebook. Então hoje o Hotspot 300 e o AP360 também fazem parte dessa família de check-in, e junto com o AP360 vem um aplicativo, né, que é o Wi-Fi Control Pro, que permite essa facilidade de configuração, tem algumas funções para o dono do negócio. Diferente de uma aplicação residencial onde você quer fazer o controle parental, porque você é o pai e precisa, né, cuidar do que seu filho está usando, dentro de um pequeno e médio negócio, você talvez queira criar uma rede Wi-Fi a mais, né, para o seu convidado e para a sua empresa, né, para os seus funcionários. Você quer colocar o check-in no Facebook para os seus convidados, para os seus visitantes, coisa que no Wi-Fi residencial não tem muito sentido. Então, essa questão de gerenciamento ela tem sim a ver, até porque quando a gente fala de uma empresa um pouco maior, aí entra um software de gerenciamento, que a Intelbras também fornece de forma gratuita, que é o WiseFi, e ele é um software que você consegue fazer a configuração em massa para N equipamentos, né, número ilimitado de access points numa rede Wi-Fi empresarial. Tem uma coisa, a tecnologia por trás dos produtos, ela é basicamente a mesma. A plataforma, digamos assim, os protocolos 802.11, eles são os mesmos para o corporativo e para o residencial, mas deve ter alguma coisa que diferencie os dois, né? Capacidade, então, potência. Isso é uma coisa muito legal, porque assim, a gente até talvez imagina, né, quem está lá fora e não conhece a Intelbras, imagina que talvez até
o nível de teste seja diferente, ou a qualidade seja diferente. Muito pelo contrário, né? O tanto equipamento residencial quanto equipamento profissional, eles são testados com a mesma exigência do que é necessário para um cliente, né? Então, assim, qual é a grande diferença quando a gente fala em termos de hardware, né? Em termos de capacidade do produto? No equipamento Wi-Fi profissional, como é um produto que é um pouco, às vezes, mais caro do que o equipamento residencial, você tem um hardware, você tem um chipset, um processamento um pouco melhor e um pouco maior do que um residencial. Então, quando a gente fala de equipamento residencial, o Thiago pode confirmar, mas fica sempre na casa entre 10, 15, 20, 30 conexões, né, Thiago? Dependendo sempre do tráfego, mas quando a gente vai para um cenário empresarial, você já exige um número maior de conexões. Até porque a gente está falando de empresas, shoppings, ou mesmo pequenos e médios negócios, que hoje a capacidade vem cada vez aumentando mais. Então a gente já está falando de 100 conexões simultâneas, 60 conexões simultâneas. Então se você coloca 2 APs, já tornam a praticamente 200 conexões simultâneas e assim por diante, né, Fabrício? Eu faço uma pergunta agora para o Thiago, né? Com essa vinda do IoT, você tem falado bastante disso aqui para a gente, há necessidade também dos equipamentos residenciais terem uma capacidade maior de conexões. Isso. Hoje nós estamos trabalhando aí, obviamente, trazendo aí para o mercado equipamentos, obviamente, com mais conexões, com mais possibilidade de conexões. Equipamentos hoje com possibilidade de uma maior velocidade, justamente, como você falou, a parte do IoT, hoje já é uma realidade. Hoje você tem tua Smart TV hoje dentro da tua casa, ela já é um IoT, então vários outros equipamentos que você tem interligado entre elas. A gente fala bastante quando normalmente a gente faz treinamento sobre a questão de devices, então um número que eu acho que simplifica bastante do que a gente está falando. Em 2016, existia uma média de 4 devices por residência, então o que era? Era tipo assim, um celular para cada um notebook, 2 celulares. Hoje nós estamos falando em 2020, a projeção é para ter 20 equipamentos por residência. Só que assim, 20 equipamentos por residência é uma projeção que a gente vai ter, só que em 2018 a gente já tem isso, se você parar para pensar. Então uma família hoje, média brasileira, com 4 pessoas dentro da sua residência, com certeza já tem muito mais que 20 equipamentos hoje interligados à tua rede Wi-Fi. Tá? Então isso vem, obviamente, em novos produtos. A gente tem um RM200 aí, que é um produto que a gente lançou aí final do ano passado, que veio realmente resgatar isso, veio trazer essa tecnologia para os clientes da Intelbras hoje. E tem também a questão do roteador acompanhar a velocidade da internet, né? Isso é muito importante. A gente tem alguns lançamentos aí para o segundo semestre, trazendo muito essa ideia de planos. A gente fala, até então a gente falava muito em planos de 10, 20 megas, que eram os planos básicos, né, os normais. Hoje não, hoje a gente já está falando de planos de 20, de 60, 70, muitas vezes até acima de 100 mega. Então a Intelbras obviamente está trabalhando já nessas atualizações de produtos para conseguir atender todo esse tipo de mercado, tá? Para conseguir atender essas conexões maiores também, né? Até eu acho interessante quando a gente fala de IoT, quem ouve a gente às vezes acha que é um futuro muito distante, né, Thiago? E acha que a IoT é um equipamento que vai chegar ainda, mas, por exemplo, a TV está conectada, nosso relógio está conectado, a própria Mibo hoje, né, que é um equipamento que a Intelbras lançou e fez bastante sucesso também, é uma câmera Wi-Fi, e ela é considerada um dispositivo IoT porque ela está conectada no roteador, né? Isso. Até a gente tem equipamentos hoje que fortalecem o Wi-Fi da Mibo, né, Thiago? Isso é muito legal falar sobre, por exemplo, repetidores. Hoje, em torno de 30% dos clientes que compram o Mibo hoje, eles têm problema de sinal Wi-Fi. Tá? Porque normalmente quem compra, por exemplo, uma IC5, vamos dar um exemplo. IC5 é uma câmera Wi-Fi externa. Tá? Normalmente ele vai colocar num lugar onde não tem um alcance de Wi-Fi tão bom. Tá? Então, obviamente o repetidor ele veio justamente para ajudar nisso. Colocar, obviamente, ele na posição correta, onde ele vai aumentar o sinal, o alcance do cliente, e ele vai conseguir receber, se comunicar com a câmera de uma melhor forma. Tá? Então, realmente isso já é uma realidade. A gente fala em IoT, às vezes, como o Guilherme mesmo falou, a gente fala IoT, parece que é algo muito futurístico, né? Algo que vai, nossa, muito para frente, muito pelo contrário. A gente vive isso cada vez mais e cada vez mais, infelizmente, a gente é um pouco mais lento nessa parte de tecnologia, né? O Brasil em si é um pouco mais lento, mas a gente vem buscando, tanto é que no segundo semestre a gente está trazendo tecnologias aí praticamente pioneiras dentro do mercado, que eu acho que é muito bacana em cima disso, né? A própria Wireless Pro, a própria Home Office também está estudando bastante novas tecnologias, então sai uma nova tecnologia, a gente já faz o estudo desse tipo de produto justamente para trazer para os clientes da Intelbras hoje, né? Se eu tenho, vou dar um exemplo aqui para vocês, né? Se eu tenho um meu pequeno negócio, estou começando agora
meu pequeno escritório, minha pequena empresa, o meu pequeno restaurante, um pequeno negócio de maneira geral, qual que é a solução que eu escolho? Para onde eu vou? Eu escolho um Action R1200, que é um roteador robusto, a construção, percebe-se que é robusta, tem várias antenas, ou eu já parto por uma solução Wi-Fi? Então, a gente normalmente recomenda sempre, você tem um pequeno escritório, no máximo 10 conexões, ou um pequeno comércio mesmo, 10, 15 conexões, você pode começar com um equipamento home office, correto? Porém, com mais conexões, a gente sempre sugere a partir de Wireless Pro. Por quê? Porque você vai ter um melhor gerenciamento, eu acho que dentro da tua rede, né, Guilherme? Não, então, isso é interessante a gente comentar, e é uma pergunta que eu tenho certeza que muitos donos e empreendedores fazem essa pergunta, fico com o roteador que a operadora me entregou, ou eu já parto para uma solução um pouco melhor, procuro alguma função específica que o meu concorrente tem, né? Porque às vezes o dono do negócio do lado, da pizzaria do lado, está tendo alguma função ali que está atraindo mais clientes. Então, acho que quando a gente começa a falar de esse meio aí entre o pequeno e médio negócio, aí a residência, gera muito essa confusão. Então, o que a gente pode sugerir para os nossos clientes hoje que estão ouvindo a gente é que analise a sua necessidade, né? Como o Thiago falou, se você é um pequeno e médio negócio, está começando a trabalhar com alguns clientes, então sim, tem 10, 15, 20 clientes conectados na sua loja, simultâneos, o roteador residencial consegue atender de certa forma muito bem ainda. Agora, quando você começa a trazer mais pessoas para dentro da sua loja, mais dispositivos ficam conectados, e você tem um detalhe muito importante que não é só o Wi-Fi, né? Então hoje o pequeno e médio negócio ele tem que se diferenciar não só por ter o Wi-Fi, mas sim em utilizar o Wi-Fi como um serviço para vender o seu estabelecimento. É importante falar sobre isso, a questão, acho que hoje em dia a gente nota bastante que o Wi-Fi ele deixou de ser somente uma comodidade que, por exemplo, um restaurante, uma pizzaria oferece, e realmente é um serviço. Hoje o cliente opta muitas vezes, tal restaurante tem um Wi-Fi legal, ele opta por almoçar naquele restaurante, de vez almoçar de repente em outro restaurante, que às vezes até a comida é melhor, justamente pela questão de qualidade do Wi-Fi. As pessoas querem fazer do horário de almoço uma extensão do trabalho, isso, né? E aí quer estar conectado. E vai de cada empreendedor, cada dono de negócio perceber essa mudança do hábito do consumidor e trazer esse cliente para ficar cada vez mais dentro da loja, né? Então, assim, dentro do seu estabelecimento. Então, assim, hoje a Intelbras ela foi pioneira com o lançamento do check-in no Facebook, né? Então é uma função que ganhou muita fama no mercado, muitos concorrentes inclusive agora já chegaram a ter essa plataforma, mas a Intelbras foi a primeira e continua sempre estando na frente, porque inclusive a gente colocou hoje a função de check-in no Facebook, por exemplo, que antes era só para o Hotspot 300 e ele tinha essa capacidade de 60 conexões simultâneas. A gente lançou recentemente com o AP360, o check-in no Facebook também. Então agora você tem 100 conexões simultâneas já dentro do AP360, basta fazer a atualização, né, do software, e além disso conta com a questão de facilidade de instalação e configuração, tudo pelo aplicativo. O Thiago comentou que hoje esse usuário doméstico ele precisa ter esse controle parental, essa configuração fácil, mas a gente também está tentando ir nessa mão, né, nessa linha de que o dono do negócio ele precisa ter o gerenciamento da sua empresa, ele precisa saber quantos clientes estão conectados na sua loja, fazer o bloqueio se for necessário. Diferente de um roteador residencial também, por exemplo, a gente tem a capacidade de você poder criar mais redes Wi-Fi simultâneas. Então eu posso ter uma rede para o meu funcionário, uma rede para o meu visitante, uma rede para o meu financeiro, para a minha diretoria, enfim. Você tem uma possibilidade de conexões nessa faixa de pequeno e médio negócio. Quando a gente vai para uma empresa, quando a gente vai para um evento, um grande escritório, aí a gente já começa a falar de produtos ainda mais profissionais e que precisam de um sistema de gerenciamento, que daí entra o Wi-Fi. Complementando essa parte do Facebook, acho que é bem bacana também falar que é importante o cliente também saber do perfil do cliente dele, né? A gente sempre fala muito hoje de comércio, a gente sempre fala muito dessa questão de gerenciar, qual que é o perfil do teu cliente e tal. Eu acho que o Guilherme pode até falar mais aí, falar melhor sobre, mas eu acho que é legal saber isso. Hoje o cara, se ele souber o perfil do cliente dele, ele consegue às vezes fazer uma promoção. Tipo, é algo que ele consegue oferecer para o cliente dele, a parte de internet, mas ele consiga pegar também o perfil e fazer campanhas, fazer promoção exatamente para aumentar, obviamente, o faturamento dele. E às vezes se gasta muito em comprar algum relatório, ou você contratar uma agência. Uma coisa não é excludente da outra, né? Mas, por exemplo, através do próprio Hotspot ou do AP360 agora,
a própria função de check-in no Facebook, ela te gera um monte de informação ali, como idade dos clientes que se conectam, qual é o perfil das pessoas que estão ali dentro do seu estabelecimento. Informações reais do teu negócio. Informações reais das pessoas que estão ali, né? Não são informações do Facebook, não, são pessoas que foram no teu estabelecimento e elas, de alguma forma, elas tiveram experiência com o teu negócio, né? Então, o Hotspot 300, a Intelbras, ela fornece a informação, esse relatório de forma simples, está lá disponível para você retirar, é só utilizar o produto, é claro, né? Então a gente percebe que os segmentos não são concorrentes, né? Até um determinado ponto ele pode ir com uma solução e dali para frente ele precisa, ou a necessidade dele vai mostrar que ele precisa de uma solução mais robusta, né? Quando ele precisar de mais conexões, quando ele precisar de um sistema de gerenciamento centralizado, mas numa dimensão maior, ele vai precisar de uma solução corporativa. Então, as coisas não são concorrentes. E também não dá para usar uma coisa só para tudo, né? A gente vê muito isso lá na parte de treinamentos, o cliente resolver todos os problemas do Wi-Fi dele e culpar o equipamento que não atende. Então, ele coloca um roteador residencial na empresa e ele diz que aquele equipamento não presta. Mas na verdade não é, né? E cada equipamento tem sua segmentação, né? Como a gente já salientou, nós temos hoje equipamentos desde 150, que são para pequenas e médias residências, até um equipamento, por exemplo, um R1200 aí, que a gente está falando de um AC1200. Então realmente são para médias e grandes residências hoje. Então a gente tem todos esses equipamentos. Eu tenho uma residência grande, eu vou colocar um 150, vai funcionar? Vai. Porém, eu vou ter alguns lugares, algumas peças dentro da minha casa que provavelmente não vão ter sinal de internet. Tá? Então, eu acho que existe muita segmentação. Então, o home office ele vai até realmente um certo ponto, minha pequena, média empresa e tal, e a partir disso realmente vale a pena o investimento hoje em um produto. E assim, vale a pena afirmar, né, e informar para o cliente também que a Intelbras tem investido muito nessa unidade, né, nessa linha de produtos de redes, tanto para Wi-Fi residencial quanto para Wi-Fi profissional. Cada vez mais a gente tenta facilitar e simplificar a vida do usuário, né? Então, assim, vem novas tecnologias por aí, a gente está preparando, todo o nosso time de desenvolvimento está focado no desenvolvimento de novas tecnologias, novos produtos, em facilitar a configuração, o gerenciamento da rede Wi-Fi. A gente está falando tanto de produtos quanto softwares, né, aplicativos, então tem bastante coisa nova vindo por aí. E pegando esse gancho também sobre qual produto escolher, é como você falou antes, né, Fabrício? Então, assim, a gente tem... Se eu colocar um roteador 150 numa casa de 500 metros quadrados, eu posso culpar o roteador? Como é que eu vou culpar o roteador? Não tem como culpar o roteador. Então, assim, tudo, principalmente eu acho que nessa parte de Wi-Fi profissional, o planejamento da rede é muito importante, né? Então, assim, você tem que saber escolher bem o lugar onde vai o produto, seja lá na sua casa ou seja na sua empresa, ele é algo essencial no planejamento de Wi-Fi, né? Então, assim, às vezes a gente, dentro da nossa casa, na própria nossa casa, a gente fala assim, pô, o Wi-Fi não tá pegando. Aí você vai ver, tá dentro do armário, é um armário de ferro. Então, assim, a gente tem que pontuar esses lados para saber assim, pô, vamos colocar o Wi-Fi num lugar mais ideal, ou então vamos procurar um canal melhor de Wi-Fi. E aí entra essas funções a mais, às vezes, que até o próprio roteador profissional tem, né? Então, assim, quando a gente vai para uma linha profissional, você tem um software de gerenciamento que, inclusive, consegue te ajudar a escolher talvez o melhor canal, a criar um perfil de banda diferente para cada tipo de usuário. Então, são funções a mais que o roteador Wi-Fi te proporciona, né? Um sistema de Wi-Fi que hoje a gente tem o software Wi-Fi, que é um software de gerenciamento gratuito que a Intelbras oferece. Então, esse sistema de Wi-Fi profissional que hoje a Intelbras oferece, ele te permite essas facilidades do que talvez um roteador residencial não precise ter, né? Então fica esse ponto aí para a gente conversar. Legal, essa reflexão é legal, né? Do cliente ter que pensar e ter que olhar para o cenário dele para escolher a melhor solução, né? E que uma solução não substitui a outra, até um determinado ponto o cliente vai escolher uma, até passou daí ele vai precisar de outra solução, e como o Guilherme falou, não dá para tentar atender tudo com o equipamento 150. Pode ser que eu precise de mais equipamento 150, eu precise de outra solução corporativa. Então, valeu, meninos. Eu acho que deve ter ficado claro para o nosso cliente que existe um posicionamento e um nível de cada um dos produtos, né? Mesmo tendo a base, a mesma tecnologia, existem diferenças entre as linhas. É importante escolher a solução certa para o cenário certo, né? E aí a gente fica aqui à disposição como treinamento
para ensiná-los a executar tudo isso, né? Aqui a gente apresentou as possibilidades, né? O que a gente tem, e o portfólio é maior, existem outros modelos de produto, e lá nós ficamos com o compromisso de apresentar para vocês na prática como executar essas configurações. Então, fiquem ligados aqui, acompanhem a gente no treinamentos.intelbras.com.br, na nossa playlist no YouTube também, que a gente tem bastante novidade e bastante informação bacana para vocês, ok? Valeu pessoal, obrigado, e até mais.